Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Pereira e esse é o canal Panfit, um canal desenvolvido para você que gosta de cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E hoje, a receita de hoje vai ser um chocotone low carb, perfeito para essa época natalina, claro, e também para colocar naquela mesa maravilhosa que às vezes as pessoas que têm alguma intolerância, as pessoas que têm também às vezes não pode estar comendo açúcar, se sente às vezes não tão à vontade numa mesa cheia de panetones no Natal, cheia de bolos, cheia de produtos que elas não conseguem consumir. Pensando também nessas pessoas e naquelas pessoas que gostam e que cuidam da sua saúde, que cuidam da saúde da sua família, que eu desenvolvi essa receita que é, além de ser perfeita, deliciosa, gostosa, é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, na linha low carb. Pessoal, eu vou passar a receita para vocês. Fiquem nesse vídeo até o final, porque tem alguns macetezinhos super importantes que vocês precisam se atentar nessa receita, porque é uma receita totalmente livre de glúten. Então, sendo totalmente livre de glúten, é uma forma diferente de fazer do que um panetone tradicional. Mas eu vou passar passo a passo para que vocês possam entender e assim, ó, dá super certinho, não tem erro se você fazer direitinho como eu vou explicar. Assistindo o vídeo até o final, não vai ter erro, vai sair aquele panetone perfeito que todo mundo vai elogiar e vai dizer, não parece que é fit. Beleza, pessoal? Logo mais, fiquem com a receita. Bora fazer? Pessoal, esse aqui é o nosso mix de farinha e aqui eu vou mostrar para vocês quais vão ser as farinhas que nós iremos utilizar nesse mix de farinha. Aqui nós temos farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, temos farinhas de linhaça dourada, temos psyllium, que vai dar uma elasticidade para nossa massa e também vai enriquecer a nossa massa. Tanto a farinha de linhaça dourada, são tudo farinhas que contêm muita fibra. Aqui nós temos um pouquinho, uma pitadinha de leite em pó, zero lactose. Para que você possa fazer um produto zero lactose, é importante que você se atente a pegar todos os produtos que sejam na linha zero lactose, principalmente se for derivado de leite. E aqui nós temos um pouquinho de CMC, que nada mais é que uma goma, um tipo de goma. Para quem já conhece goma xantana, vai entender o que é CMC. Ele vai trazer aquela elasticidade que o glúten muitas vezes traz para a massa, uma massa tradicional de panetone. E aqui nós temos também um pouquinho de farinha de castanha de caju. Poderia ser totalmente farinha de amêndoas, mas para deixar o custo dessa receita um pouco menor, eu dividi ali as farinhas, coloquei meio a meio para que ficasse um pouquinho mais em conta essa receita para vocês. Porque receita boa é aquela que a gente faz, né, galera? Então aqui eu misturo e faço um mixinho de farinha. A gente mistura bem, deixa bem misturadinho, para que o CMC, pessoal, ele venha fazer ali a parte da elasticidade na massa. Se a gente não mistura bem, às vezes fica aqueles gruminhos, sabe? Aqueles gruminhos na receita não é bacana. Então, a gente mistura bem, reserva, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a nossa esponja. Porque é muito importante a gente fazer uma esponja para o panetone. Eu vou mostrar passo a passo de como fazer a esponja e aí a gente já pode iniciar o nosso panetone. Pessoal, aqui nós vamos fazer a nossa esponja. É muito importante você fazer a esponja, até mesmo para que você possa conseguir identificar se o seu fermento ele tá ainda de qualidade, se ele ainda tá vivo, porque às vezes a gente guarda o fermento, não utiliza muito e ele acaba estragando ou não tá ativo, né? Então aqui a gente tem uma quantidade de fermento, é um fermento biológico, aquele de pão. A gente tem um pouquinho de água morna, bem pouquinho mesmo, porque vai render mais ou menos um panetone. Depois eu vou mostrar para vocês a quantidade do rendimento. A gente vai misturar esse fermento junto com um pouquinho só de açúcar. Esse açúcar aqui, pessoal, é o açúcar demerara. Ele não vai trazer nenhum... Ele vai ser, na verdade, somente para tá colocando ali uma vidinha no fermento. Ele não é para adoçar a massa, né? É só para ativar mesmo o nosso fermento. Então, a gente vai misturar
junto com essa água, esse pouquinho de açúcar. E vai fazer como se fosse uma pastinha. Para que a gente possa confirmar se esse fermento realmente está vivo. Porque já pensou, pessoal, se a gente coloca um fermento que não está ativo em todas aquelas farinhas ali, a gente vai perder todas as nossas farinhas, né? E a gente não quer isso. A gente não quer perder, não quer nenhum desperdício. Então, a gente deixa esse fermento agindo por alguns minutinhos. Ele vai fazer tipo uma espuminha em cima, né? Para que depois a gente possa colocar ele na nossa massa para fermentar. Pessoal, então aqui nós temos a nossa farinha no bol da batedeira, ela já tá toda misturada. Aqui, pessoal, nós temos o adoçante. Eu vou utilizar um adoçante chamado Stevia, mas você pode utilizar o adoçante da sua preferência. Pode ser xilitol, pode ser eritritol, não tem problema. Eu estou utilizando Stevia porque eu acho que fica um saborzinho mais neutro, mas tem algumas pessoas que preferem outro adoçante. Enquanto a isso, não tem problema. Então, a gente vai misturar esse adoçante, que ele vai ser o que vai adoçar a nossa massa. Vamos deixar misturadinho aqui também. Olha só. A gente dá uma afastadinha. Aqui, pessoal, nós vamos colocar 2 ovos inteiros, ou 100 gramas de ovos. Pode colocar bem no meio. Aqui nós temos a nossa fonte de gordura. Eu estou utilizando manteiga ghee, mas se você não tem intolerância à lactose, você pode utilizar a manteiga ali da sua preferência. A gente raspa bem. E por último, nós vamos colocar o nosso fermento, antes de levar para a batedeira. Tá vendo, pessoal, que ele virou uma espuminha? Isso quer dizer que o nosso fermento, ele tá ativo. Então, ele já consumiu aquele açúcar que a gente colocou. Então, ele já tá ativo. A gente pode misturar ele aqui em toda a massa. Pessoal, antes da gente estar misturando aqui, nós vamos estar colocando uma pitadinha de sal, mais ou menos essa pitadinha assim, é uma pitadinha assim bem pouquinho mesmo. Vou colocar aqui no cantinho, um pouquinho longe do fermento. E nós também vamos estar utilizando meia colher de chá de essência de panetone. Essa daqui, ela é uma essência, é um extrato mais natural. Você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso vai bastante da tua preferência. Se você gosta bastante daquele cheiro forte de panetone, você pode estar colocando um pouquinho mais. Eu vou colocar um pouquinho menos, porque como eu vou fazer um chocotone, a gente vai estar colocando frutinha, então eu não quero que ele fique com um aroma tão forte de panetone, da essência do panetone, né? Mas você pode colocar raspinhas também de laranja, de limão, um pouquinho de essência de baunilha. Aqui eu vou estar misturando, fazendo toda aquela parte um pouquinho antes da gente bater na batedeira, que é misturar todos os ingredientes. E agora, a gente vai bater na batedeira, até ficar uma massinha bem uniforme. Pessoal, aqui eu bati cerca de 3 minutinhos, ela fica uma massinha bem pegajosa. Vou soltar aqui da batedeira, eu já mostro pra vocês como que fica a textura da massa.
Ela fica uma massinha bem pegajosa mesmo. Mas ela não é uma massa dura, como se fosse uma massinha de modelar. Porque como ela é feita com várias fontes de gorduras boas, então ela não vai ficar com aquela textura tão firme, né? Mas também não vai ficar escorrendo. Ela tem que ficar uma textura assim, bem, um pouquinho mais ponto de bolo. Olha só. Essa é a textura da massa, ó. Vocês percebem que ela demora um pouquinho para escorrer? Ela fica uma massa com um tom bem bonito, bem do tom do panetone mesmo, ó, mais douradinha por dentro. E essa é a textura da nossa massa. Pessoal, então aqui a gente vai estar saborizando. Como eu vou fazer um chocotone, eu vou utilizar pedacinhos de chocolate 70% cacau. Esse daqui é um chocolate zero açúcar, ele é totalmente livre de leite. Ele é um chocolate vegano, na verdade. E eu vou estar utilizando na nossa massinha para transformar ele num chocotone, que seria o nosso chocotone low carb. Vou estar colocando aqui na nossa massinha. Vou misturar. Você pode também colocar nozes, pode colocar pedaços de castanha, pode colocar o que você quiser. Também pode misturar com frutas, damasco, uva passa, ameixa. Fica uma delícia também, eu particularmente gosto bastante. Aí fica bem uniforme. Nós vamos utilizar essa forminha aqui, ela é uma forminha de panetone de 250 gramas. Isso não quer dizer que vai caber somente 250 gramas. É o nome que normalmente é utilizado, tipo forminha de 500 gramas, 250 gramas, e a gente tem também aquela de 100 gramas. Então, esse é um tamanho ideal, principalmente para você fazer um produto low carb. Então, eu vou estar utilizando ela, né, aqui nessa basezinha, para que a gente possa deixar ele depois crescer. Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou colocar. Eu vou utilizar a ajuda de uma colher normal. Vamos colocar todo o nosso chocotone dentro da forminha. É importante raspar bem, para não desperdiçar nada. Aí você pode dar uma ajeitadinha em cima, ó, que ele fica bem mais bonitinho também. Lembrando que a estética aqui é muito importante também. A gente quer um panetone gostoso, um chocotone gostoso, mas também que esteja bem parecido com o panetone ou o chocotone tradicional. Ó, pessoal, como fica. Ele vai até a metade da forminha. Se vocês estão conseguindo identificar, mas ele vai até bem certinho na metade da forminha, ele vai ficar um espaço para ele crescer. O nosso panetone já tá na forminha, então agora a gente vai esperar ele crescer até dobrar de volume. Eu não tenho como falar para vocês um tempo certo que ele vai ficar aqui, porque isso tem variações de cidade para cidade, de clima para clima, então pode ser que aí esteja um pouquinho mais frio, a temperatura é diferente. Aqui na minha cidade uma temperatura mais quente, hoje tá um dia um pouquinho mais quente, então ele vai crescer um pouquinho mais rápido. O que a gente pode fazer para identificar o momento certo de colocar no forno é deixar um dedo antes de chegar na bordinha dele, para que quando ele entrar no forno, ele possa ter ainda um tempo de crescimento no calor do forno. Mas eu vou mostrar para vocês bem certinho o momento que a gente vai colocar no forno para não ter erro. Beleza, pessoal? Volto já! E o nosso chocotone já tá pronto para ir pro forno, ele ficou cerca de 15 minutos crescendo. O meu forno ele já tá pré-aquecido a 200 graus. Bora colocar esse chocotone para assar. Eu já estou tirando o nosso chocotone do forno. Ele assou por 20 minutos a 200 graus. Pensa no cheirinho delicioso que tá aqui na cozinha.
E é isso, pessoal, o nosso chocotone low carb já tá pronto. E se você tá assistindo até agora, significa que você gostou desse vídeo. Então já deixa aquele like bacana para ajudar o canal, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa. E até o próximo vídeo. Tchau!